Estávamos aqui pensando em alguma maneira intuitiva de tentar perceber qual é a resposta natural que nós obtemos num circuito do tipo LC. E no vídeo anterior, nós deixamos tudo preparado. E agora estamos prontos para fechar esse interruptor aqui. Vamos fechar o interruptor. E pronto, está fechado aqui novamente. E aí, qual a consequência disso? Tínhamos já uma tensão V0 aqui no nosso capacitor. E com o fechamento do nosso interruptor, agora nós também temos tensão no nosso indutor aqui. E já que nosso indutor agora tem uma tensão nele, vamos analisar o que está acontecendo com a ajuda da fórmula do indutor. E se as coisas seguem essa fórmula, então V0 vai ser o valor da indutância aqui vezes a derivada na corrente, ou seja, a variação na corrente em relação ao tempo. Se V0 é um valor finito e L também é um valor de indutância finito, significa que o nosso d e dt também vai ser um número, um valor qualquer. E se nós colocamos aqui uma carga positiva, significa que o nosso V0 também é um valor positivo. Vamos fazer um esboço disso. E para esboçar, eu vou abrir aqui um espaço e fazer para a gente um plano cartesiano. O eixo horizontal desse plano vai representar o tempo. E vou, nesse mesmo gráfico, representar tanto a corrente quanto a tensão, sendo que a corrente eu vou desenhar em azul e a tensão em laranja. Então, vamos voltar e lembrar o que estava acontecendo no circuito. Primeira tensão. Logo antes aí do nosso circuito fechar, nossa tensão era V0. Vamos marcar aqui V0. Quero que estava aqui logo antes do zero. Nossa corrente começou no zero. E agora está na hora de analisar o que acontece imediatamente após o fechamento do nosso interruptor. Primeiramente com a corrente, né? Como que a gente representa a corrente? A corrente, de acordo com essa equação, vai funcionar assim. A sua variação, né? Variação, a derivada na corrente, vai ser V0 sobre L. E por termos um V0 positivo aqui, o resultado dessa variação vai ser aqui uma variação positiva, ou seja, uma inclinação positiva nessa curva que vai simbolizar a nossa corrente. Ok, vamos para a carga que nós temos aqui. O que vai acontecer com a carga quando tivermos fechado o interruptor? A carga vai começar a sair dessa plaquinha aqui, percorrendo o nosso circuito e com isso gerando uma corrente. Uma corrente gerada justamente pela carga que estava aqui nessa placa do capacitor. E essa corrente vai justamente percorrendo o circuito até que ela chegue nessa placa aqui que está na parte de baixo. O que significa que a carga que estava aqui acaba vindo para a placa de cá e aí vai diminuindo a diferença de potencial das placas. Assim, a voltagem, a tensão acaba ficando menor. Por isso, aqui, a nossa tensão vai caindo justamente porque a carga está saindo daquela plaquinha do capacitor. Para continuar essa análise aí entre indutor e capacitor para ver como que vão se comportando a corrente e a tensão, vamos pedir ajuda para a nossa fórmula. Se um pouco de tempo já passou, significa que a tensão no nosso capacitor não é mais V0. Consequentemente, teremos que dI dt vai ter que ser igual a um V, agora esse V novo, dividido por L. Veja, a nossa tensão ficou menor. Como L não mudou, significa que o resultado dessa conta é um número menor. E como estamos falando de uma derivada, a inclinação aqui vai ser também menor. Vai ser algo menos inclinado. Voltando aqui para a minha tensão. O que será que vai acontecendo com a tensão enquanto isso? A carga vai deixando cada vez mais essa placa, diminuindo a diferença de potencial, fazendo com que a tensão fique cada vez menor. E cada vez que essa tensão diminui, a tangente que representa a corrente vai ficando menos e menos inclinada. Estou falando tangente porque a nossa corrente está no formato de uma derivada. E a tensão vai só diminuindo cada vez mais até que, em um momento, ela chega no zero. E no momento que a tensão aqui chega a zero, significa que V é igual a zero, então a variação na corrente também vai ser zero. Então, aqui nós teremos um ponto de derivada zero.
que é justamente um ponto onde temos uma tangente paralela ao eixo x. Mas por mais que o resultado da derivada da corrente seja zero, temos aqui um valor de corrente. A tensão é igual a zero, mas a corrente tem um valor aqui. Mas vamos lá. Se nós temos que a tensão é zero, né? Olha só a nossa carga. Nossa carga não é C vezes V? Se V está sendo igual a zero, significa que a carga também é zero. O que, em termos práticos, significa que não existe diferença de potencial aqui nas nossas placas. Essa diferença anterior agora está equalizada. Temos a mesma quantidade de carga em ambas as placas. Mas e aí? O que acontece agora? Será que a tensão continua aqui zero para sempre? Será que a tensão sobe? Será que a tensão vai para baixo? E a corrente? O que esperar da corrente? Será que também continua? Vai para cima? Vai para baixo? Vamos descobrir. Bom, o que vai acontecendo aqui? Por conta do nosso indutor aqui, a carga continua fluindo, continua percorrendo o nosso circuito nesse sentido, né? E acabamos tendo, como resultado, um excesso de carguinhas positivas nessa placa de baixo. E, consequentemente, aqui fica com o potencial negativo. Ou seja, temos aqui uma carga positiva na parte de baixo do nosso capacitor dessa vez. Logo, a nossa carga ficou negativa. Como a capacitância não muda, a nossa voltagem é que ficou negativa para que essa igualdade permaneça. Então, nossa voltagem, agora, nossa tensão está vindo para baixo. E o que vai influenciar na nossa corrente? Se V é um valor negativo dessa vez, significa que dI dt também vai ser um valor negativo. E o que é uma derivada negativa? Uma derivada negativa vem de uma tangente decrescente. Então, significa que o gráfico que nós estamos acompanhando está decrescendo. Isso que uma derivada negativa significa. Lembrando, aqui é a derivada, mas aqui é o I. E com menos corrente, né, a nossa tensão também vai ficando um pouquinho mais fraca e acaba dando uma curvatura para a nossa tensão. Mas enquanto temos corrente, ela vai continuar alimentando, por assim dizer, aquela placa de baixo do nosso capacitor, até chegar aqui no zero novamente. Né? E a gente começou meio que daqui, quando tínhamos corrente igual a zero. Porém, se a corrente ficou zero, o que aconteceu aqui na tensão? Se acabou o fluxo de carga, significa que toda a carga já está na parte de baixo da nossa placa, né? Então, eu tenho o máximo de carga que eu conseguiria na placa de baixo. Logo, a tensão que nós temos aqui é menos V0, que é o mesmo tanto que eu tinha, porém, na placa invertida. Lembrando, o motivo de estarmos aqui com a tensão negativa é que toda a carga que estava na placa superior fez uma pequena viagem aqui e foi parar na placa de baixo. Veja que aqui nesse ponto nós temos uma simetria do que acontecia aqui, né? Com a tensão igual a V0 e corrente igual a zero. Então, aqui nós temos corrente igual a zero e tensão igual a menos V0. Então, de forma simétrica, isso vai acontecer tudo de novo. A tensão vai até zero novamente. E quando isso acontecer, a corrente vai estar no valor máximo aqui, que é meio a mesma história do que aconteceu aqui, né? A corrente no máximo e tensão igual a zero. Aqui nós temos novamente tensão igual a zero e a corrente no lado oposto, né? Mas também no máximo, só que negativa. Ok, mas o que significa essa corrente negativa? Significa que depois que a carga veio parar aqui, ela andou pelo circuito no sentido contrário, né? Vamos aqui apagar as nossas flechinhas. Então, nós tínhamos a corrente negativa porque ela mudou o sentido e começou a percorrer o caminho contrário aqui. E aí vai continuar a mesma história, né? Vai continuar transferindo carga para outra placa até chegarmos na máxima diferença. E aí a corrente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no zero, que é quando eu acabei de transferir toda a carga entre as placas. E veja que agora nós voltamos exatamente no nosso ponto inicial, onde tínhamos corrente igual a zero e tensão igual a V0.
Então, daqui para frente, tudo vai ser uma repetição do que aconteceu aqui. Logo, a tensão vai começar a descer à medida que a corrente sobe. Aí aqui é o ponto máximo da corrente. A tensão começa a ficar negativa novamente. E assim sucessivamente. Fazendo esse movimento de vai, vem, vai, vem, vai, vem. Justamente porque nós temos aqui dois componentes que armazenam energia, né? Então, começamos aqui com o nosso capacitor, que vai jogando para o indutor até que toda a carga se armazene na placa de baixo. Aí volta para a placa de cima e temos origem, né, a toda essa dinâmica de vai e volta, o que gera esse gráfico. E essa aí é a nossa noção intuitiva do que acontece num circuito LC quando deixamos aí fazer sua resposta natural. Nos próximos vídeos, nós vamos ver se a gente colocar uma formalidade matemática nesse tipo de pensamento, vai bater com a nossa intuição de como a coisa funciona. Então, até lá!